Bom dia, meus amados, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma etapa, se não me engano, a quarta parte do estudo que nós estamos fazendo sobre o que a Bíblia nos ensina sobre os dízimos e as ofertas. Neste momento eu peço mais uma vez que o Espírito Santo possa estar junto de nós, comigo que estou dando estudo, eu não a palavra, e com vocês que estão do outro lado ouvindo, que Ele possa abrir os seus corações, os vossos corações, para que os vossos entendimentos, para vocês possam entender o que a Bíblia nos ensina, o que Deus requer de nós a respeito dos seus estatutos e de suas leis, para que nós não possamos tentar agradar a Deus de uma maneira errada, para que nós não possamos, é como se nós trabalhássemos, fizéssemos um serviço com a ferramenta errada. É isso. Deus, ele é criterioso nas suas coisas. Então vamos lá para o terceiro dízimo que eu estava prometendo, porque eu falei com vocês que ia fazer. O primeiro dízimo eu já provei, foi Abraão que deu por livre e espontânea vontade, e o segundo dízimo foi Jacó, por livre e espontânea vontade. Só voltar o vídeo, vocês vão ver. E agora vamos ver o dízimo como uma lei, um estatuto. Mas nós temos que compreender o porquê. Bom, aí já vem Moisés, já sai de Jacó. Jacó tem uma família próspera, foi próspero, tudo que Deus prometeu a Jacó ele cumpriu. Fez uma família enorme, uma geração dele foi enorme, a geração de Deus, dos hebreus. E conforme eu disse, Jacó ele pega e vai para o Egito com 70 pessoas. Houve uma fome lá no Egito e esse número dos hebreus ele cresce tanto, fica numerosos. Eles no início ficam muito prósperos, muito ricos, porque José era vivo, era filho de Jacó e era governador. Então eles tinham ali, foram prosperando, mas depois com a morte de José, porque eles ficaram 400 anos lá no Egito, eles passaram a ser escravizados. E aí o povo, alguns dos mais antigos, que se mantinham firmes na fé, porque 400 anos muda a mentalidade, eles foram se esquecendo de Deus, das promessas de Deus. Mesmo que os antigos iam passando, mas muitos, as gerações novas vinham se esquecendo e começaram a se habituar aos estilos egípcios. E Deus resolve, depois de 400 anos, libertar ele da escravidão. A palavra de Deus fala que quando a gente sai da escravidão, a gente está saindo do Egito. Bom, aí Moisés, todo mundo sabe, Moisés é o que é encarregado de fazer isso e eles vão para o deserto. E ali no deserto foi uma caminhada de 40 anos para atravessar aquele deserto todinho. Eu disse aí no vídeo anterior que poderia ser atravessado em 40 dias, mas Deus demorou 40 anos, porque Deus precisava desses 40 anos para quê? Para tirar o Egito da mente deles. Porque do Egito Deus já tinha tirado, mas eles não tiravam o Egito. A pessoa quando é escravizada, meu irmão, dificilmente ela consegue tirar a escravidão de dentro dela. Ela pode deixar de ser escravo, mas a escravidão não sai dela. A escravidão é o pecado, é um pecado maligno, entendeu? Maligno. Você se acostuma tanto com a escravidão que quando você fica livre você não sabe usar a sua liberdade, e quando usa ela de maneira errada. É o que Deus precisava de 40 anos ali. E neste momento Deus chama Moisés. Naqueles 40 anos no deserto, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, eu quero que você faça para mim um tabernáculo. Vocês conhecem, os cristãos estão me ouvindo, conhecem. E esse tabernáculo foi dado medidas exatas para Moisés, como é que ele deveria construir. Era um tabernáculo enorme. Porque eu quero habitar no meio de vocês. Conforme hoje Jesus quer habitar no meio de nós. Mas naquele momento Deus faz um tabernáculo, manda fazer um tabernáculo enorme. Tinha 3 repartições: o pátio, o santo e o santíssimo.
E o tabernáculo era muito grande. E aquele tabernáculo, ele foi construído logo assim, nos primeiros anos, no início dos primeiros anos ali da travessia no deserto. Eram 40 anos que eles iam ficar ali. E aquele tabernáculo, ele teria que ser montado e desmontado, porque eles estavam caminhando no deserto, rumo à terra de Canaã, né? Então ele tinha dia que o tabernáculo era desmontado, 2 dias montado. Montava de manhã, ficava até 1 hora, 2 horas, aí Deus dava o sinal, ó, vamos seguir, desmontava tudo e montava. A construção desse tabernáculo era uma coisa sagrada. Tudo ali era dado por ordem de Deus. O tabernáculo teria que ter um sacerdote. Esse sacerdote, ele ia tipificar Jesus, que foi Arão, irmão de Moisés. Só Arão poderia entrar no lugar santíssimo. Eram 3 repartições: o pátio, o lugar santo e o santíssimo. Só Arão. Arão ia ser o sacerdote que ia fazer propiação pelos pecados do povo que estava ali com ele, porque aquele povo era um povo pecador, eles estavam vindo de uma terra de pecado. Tanto é que nesse tabernáculo fazia 2 sacrifícios diários, um de manhã e outro à tarde, para limpar os pecados, porque a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Então tinha que sacrificar um animal de manhã e sacrificar um animal de tarde, para aquele animal, a morte daquele animal era para pagar o pecado, que o salário do pecado é a morte, o pecado do povo. Isso era feito 2 vezes ao dia. E depois tinha que limpar, é lógico. Então, mas e Arão? Arão é o único que tinha. Deus ungiu. A unção de Arão foi uma coisa maravilhosa. Depois nós vamos ler em Êxodo a consagração de Arão. Mas eu estou explicando rapidamente. Então, mas e para construir? Esse tabernáculo era uma coisa sagrada. Só poderia colocar as mãos neles, tanto para construir, e até os utensílios deles, que até a arca de Deus que ficou lá no lugar santíssimo, a arca que foi construída, ficou no lugar todo de ouro, foram escolhidos ali ourives para fazer aquilo ali, era tudo consagrado. As cortinas dos tabernáculos, tudo, as madeiras, tudo consagrado. E consagrado também foi o povo que ia trabalhar nele, que ia montar, desmontar ele. Isso era chamado dos levitas. Eles também foram todos ungidos e consagrados. E isso foi dado como lei perpétua de Deus para o povo dele. Essa lei sacerdotal, ela começa ali, depois eles vão para a terra prometida, mas essa lei sacerdotal, ela vai perpetuar o Antigo Testamento todo, para falar a verdade, até o início do Novo Testamento. Entendeu? Até quando Jesus ainda está, quando ele está com seus 30 anos, 29 anos, Jesus viveu a infância em cima da lei antiga, essa lei sacerdotal. É preciso que vocês entendam isso. Mas ela vem perpetuando. Por quê? Os levitas, eles cuidavam, eles foram separados. Ali tinham 12 tribos, era muita gente. O povo ali era quase 1 milhão de pessoas. Então era muita gente. Deus separou os levitas. Os levitas eram só para servir ao tabernáculo, montar, desmontar, cuidar das coisas sagradas, limpar os utensílios, coisas e tal. Arão era o sacerdote. Nem Moisés podia entrar no lugar, no lugar santíssimo. Era Arão. Arão fazia o papel de Jesus Cristo, porque ele fazia apropriação dos pecados. E hoje, quem faz apropriação do nosso pecado? Jesus. Arão era a tipificação de Jesus. Deus já estava mostrando lá atrás. Aliás, ele já mostra Jesus, ele tipifica Jesus lá quando Adão mata o primeiro cordeiro para tirar a pele dele, para tampar a nudez dele, que era o pecado. Ele mata um inocente, já estava tipificando Jesus. E Arão também estava se tipificando.
Então esses levitas, eles não podiam trabalhar, porque eles não tinham tempo para trabalhar. Porque eles estavam no deserto, mas no deserto eles tinham certos lugares que eles paravam, eles faziam uma plantação para comer, eles colhiam figo, naquela região é muito figo, romãs, e com isso eles alimentavam. Eles não tinham tempo para isso, então Deus dá uma ordem a Moisés. Aos levitas que servissem ao tabernáculo e ao próprio Arão, que ficava incumbido do tabernáculo de Deus, eles não teriam, nem herdariam terra quando chegasse lá na Nova Canaã, eles não teriam herdade de terra, e durante o deserto ali também, eles não poderiam trabalhar. Como é que eles iam sobreviver se eles não pudessem plantar? Os restos do povo ia trazer os dízimos, na palavra falava dízimas. O que era as dízimas? O povo, cada família que tivesse a sua plantação, tirava uma 10ª parte do que plantava e entregava para os levitas, porque eles não tinham ganho, eles não tinham como trabalhar, eles viviam por conta do tabernáculo, então eles eram alimentados pelo resto do povo. Isso eram os dízimos. Na tradução antiga fala dízimas, 10% de toda a lavoura que cada família fazia, entendeu? Por exemplo, você plantava, você colhia 30 quilos de milho, você dava 300 quilos de milho, você dava 30 quilos, mandava lá para os levitas, que eram muitos. Os levitas eram muitos, era uma geração, e essa geração perpetuou dos levitas. E a geração também dos sacerdotes, ela até o Novo Testamento foi sempre da linhagem de Arão. Ela nunca saiu da linhagem de Arão. Até acabar essa era. Que essa era acaba. Vocês vão ver que ela acaba. Ela acaba na nova aliança que Jesus faz quando ele está nessa terra. Nós vamos entender isso. Então, isso era os dízimos. O propósito dos dízimos era alimentar as pessoas que trabalhavam no tabernáculo, que não tinham tempo de cuidar de terras. Aliás, nem terra eles tinham. Eles tinham família, tinham filhos, precisavam de comer, mas eles ficavam encarregados durante esses 40 anos ali. Bom, quando acaba esses 40 anos, que eles entram na terra prometida, Moisés não entra na terra prometida, todo mundo sabe, eu estou resumindo. Ele não entra, é Josué que entra na terra prometida. Eles começaram a enfrentar muitas guerras, que para eles entrarem na terra prometida, ali já existia povos. A terra era deles, aquela terra foi conquistada há 400 anos por Jacó e Abraão. Mas como a Jacó foi para o exílio no Egito, ficou 400 anos, aquela terra voltou a ser habitada por povos pagãos, mas voltou. E eles estavam ali, então eles estiveram ali, começou o período de guerras. Para conquistar, você tinha que conquistar, tirar da terra invadida, que estava invadida por outros povos, e você tomar posse do que era seu. E nós sabemos, e no Novo Testamento todo, no Velho Testamento todo, você vai, a gente que conhece a Bíblia, você vai ver que o povo, ele viveu guerras em cima de guerra, principalmente quando saiu do período de profetas e juízes e passou para o período de monarquia. Quando surgiu o primeiro rei, Saul, depois Davi, entendeu? Esses reis enfrentaram grandes guerras com os povos que viviam ali, que eram os filisteus, os amorreus. Eles brigavam porque eles eram, como eu disse, filhos dos homens. E Israel era filho de Deus, então existia aquela rixa, eles viviam em guerra, eles tentando dominar, e Deus sempre com eles na peleja. E os levitas sempre existiram, porque foi perpetualizado lá atrás, lá no deserto. Enquanto passou ali, passou a fase de Moisés, entrou ali Josué, e depois começou os juízes, que era assim, por exemplo, Samuel era um juiz e ao mesmo tempo ele era um profeta. Então, quer dizer, essas pessoas é que dirigiam a terra.
passaram a dirigir. Deus levantava profetas e juízes. E esses juízes mantinham sempre também um local, e a arca de Deus continua andando. O tabernáculo ele termina, ele acaba. Mas a arca de Deus que ficava no lugar santíssimo e o sacerdócio, ele continua. Sempre teve um sacerdócio da linhagem de Arão. Aí já se passaram de mais de 100 anos, a linhagem de Arão continua. Sempre eram na linhagem de Arão. E a arca ficava um pouco aqui, um pouco ali, sempre na terra dos israelitas. E ali era dirigida por o juiz. A primeira fase foi juízes, depois de Josué. Juízes e profetas. E eles eram encarregados de receber os dízimos, entendeu? E dar para os levitas. Os levitas continuaram, porque se tinha a arca, tinha que ter o cuidado de carregar a arca, de fazer isso, de fazer aquilo, de cuidar do lugar de oração, de oratório. Não tinha igrejas, mas tinha ali aqueles lugares formados. Então os levitas continuaram. E quando houve a divisão de terra, quando eles entram na terra prometida, aí Josué vai fazer a divisão das terras para as 12 tribos de Israel. Aos levitas não foi dado a herdade de terra, foi dado cidades para eles. Cidade para tal família de levita, para tal família uma cidade, para tal cidade. Não deu herdade de terra. E cabia ao restante dos israelitas das dízimas para sustentar essas famílias, porque esses levitas que ficavam, que tiveram suas cidades, não tinha propriedade, tinha cidade. Esses levitas é que preparavam as festas, porque as festas judaicas eram muitas. Era a festa do tabernáculo, era a festa, isso já tinha passado Moisés, festa do tabernáculo, festa do jubileu, festa das cabanas, para lembrar, por que cabanas? Das tendas, para lembrar o período que eles passaram em tendas no deserto. Agora eles estavam morando em cidades, mas aqui não podia ser escrito. E quem que fazia tudo isso? Os levitas. Então eles não tinham como trabalhar, eles continuaram recebendo a porção das dízimas, que era alimentação. E dinheiro pouco havia naquela época, quase que não tinha dinheiro. Então isso aí foi se perpetuando no Velho Testamento. Depois, quando acaba a parte dos juízes, Moisés era um sacerdote e o povo pede a Moisés. Você vê, o povo de Deus é igual a nós, a gente vive pagando pelos nossos pecados. O povo chega perto de Moisés, de Samuel, e pede um rei. O primeiro rei foi Saul. Moisés foi consultar, Samuel foi consultar a Deus e falou: o povo está querendo um rei. O que Deus fala para Samuel? Isso está na Bíblia, porque se eu for correr a Bíblia aqui não vai dar tempo, mas quem está me ouvindo e conhece a palavra sabe o que eu estou falando. Deus fala para Samuel: o povo quer um rei, não basta eu como seu próprio Deus? Não, porque os outros povos que guerreiam, os outros povos todos têm rei, eles querem um rei. Aí Deus pega, faça a vontade deles, dê a eles um rei, mas digam para eles o seguinte: eles vão ter um rei, mas depois que eles tiverem um rei, eles vão ser aprisionados por esse rei, porque esse rei vai tomar filhos deles para guerrearem batalhas para o rei. O rei vai tomar terra deles para poder suprir a necessidade do palácio, mas dê a eles um rei. E aí foi dado Saul, todo mundo sabe, o primeiro rei. Depois veio Davi, que foi um grande rei segundo o coração de Deus. E aí começou as guerras. Quando Israel passa a ter rei, ele tem rei igual aos outros. E aí começa a guerra. E período de guerra, o que acontece em período de guerra? Hoje nós estamos vivendo a guerra da Ucrânia. Onde tem guerra tem o quê? Fome. E o povo ali era bem pobre naquela época. Existiam os mais ricos ali no Oriente. O Oriente sempre teve pessoas, mas a maioria era pobre. Então, o sistema dizimal foi mais necessário ainda. Por quê? Além dos levitas, os levitas recebiam o dízimo e eles davam do dízimos deles
eles também davam a 10ª parte para ajudar o povo oprimido, o povo carente. Eram os dízimos dos dízimos. Por exemplo, eu ganhava 100 quilos de milho, eu pegava 10 quilos e repassava para as pessoas. Eu ganhava como levita e repassava para o povo necessitado para poder ajudar. O período de guerra foi enorme. Davi foi 40 anos de reinar em guerra. Ele vencia as guerras dele porque ele botava Deus na frente. Por isso que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Isso aí perpetuou essas guerras, foi até o Velho Testamento todo acabar essas guerras, e foi continuando. Então é preciso que vocês entendam o que era o dízimo. O dízimo era isso. O dízimo era isso. É você tirar 10% da sua lavoura para sustentar aqueles que não podiam trabalhar. E quem que eram os levitas. E os levitas, por sua vez, tiravam dos dízimos deles o segundo dízimo e dava para as pessoas que não eram levitas, mas que estavam necessitadas, porque eles viveram um período de guerra enorme. Quase que o Velho Testamento todo foi guerra. Todos os reis que sucederam Davi passaram por guerra. E muitas das vezes as guerras é causada pelo pecado do povo. O povo, se andasse na mão de Deus, não tinha guerra, porque Deus protegia, Deus botava uma cerca em volta deles. Mas quando eles pecavam, Deus se afastava, aí os inimigos vinham, aí eles recorriam a Deus, Deus dava a ele a vitória, igual nós hoje. A gente cai, pede perdão a Deus, Deus vai e nos socorre, daqui a pouco nós estamos caindo de novo. Isso tem que acabar um dia, e isso aconteceu no Velho Testamento todo. Então os dízimos do Velho Testamento era isso, até chegar a Malaquias. O problema com aquele texto de Malaquias, nós não vamos estudar hoje. Nós vamos estudar no próximo estudo, para nós entendermos o que Malaquias está querendo dizer ali. E esse é o texto que as igrejas de hoje mais usam para poderem pegar o dízimo de forma errônea, entendeu? Para enriquecimento próprio, porque está cheio de charlatões por aí. Eles usam esse texto de Malaquias fora de um contexto. É aí que eu quero chegar. Eu sempre disse, o dízimo existe, mas não dessa forma que as igrejas pregam. Porque, só para cauterizar, eles alegam que o dízimo é para sustentar a igreja. Primeiro, Cristo que criou a igreja. A igreja não foi feita para ser servida, a igreja é feita para servir. Cristo sempre serviu, ele não era servido. Você serve a Deus com seu coração, com seu amor, com a sua gratidão e com a sua fé. Segundo, Deus não precisa de dinheiro. Terceiro, falar que os dízimos é para pagar pastores, aonde na Bíblia nós temos como base de fé a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus. Aonde que na Bíblia, quando Jesus manda os seus discípulos saírem por todo mundo e pregar o evangelho, que ele estipulou salário para eles? Paulo era um mesmo que se recusava a receber até oferta. Ele falava, não sou pesado a ninguém, eu vou ler sobre isso aí para frente. Qual o salário que Pedro tem? A Bíblia não relata, mas Pedro, ele tinha uma mulher para sustentar em casa, a sogra dele, e ele era discípulo de Jesus. Nas horas de folga, certamente Pedro pescava, que ele era pescador, colhia ali uns peixes ali, pescava e vendia para ele ter um dinheirinho. E Jesus tinha coletas de oferta que Jesus fazia, mas aquela oferta era para dar a quem? As viúvas, os enfermos necessitados. E as igrejas hoje, elas usam esse texto de Malaquias para falar que é para pagar pastores, coisa e tal. O pastor, gente, é um dom de Deus. Se você quer ser pastor, isso aí primeiro, não tem teologia que vai te fazer ser pastor. Um pastor honesto. O que faz você ser pastor é conhecimento da palavra, aptidão, entendeu? E dom.
E se você faz isso por amor, você não tem salário, você vai trabalhar, uai. Pastor trabalha à noite, o culto é à noite. Eu conheço várias igrejas aí que não tem salário, pastores. Muitas, Maranata, um monte que não tem salário. São médicos, são dentistas, são pedreiros, são pastores, eles têm as profissões deles. Então isso aí não cola. E outra coisa, é isso que nós vamos chegar no próximo estudo, sobre Malaquias, e aonde que esse é o texto mais falado em todas as igrejas, para eles mostrarem que você tem que dizimar. E nós vamos fazer isso no próximo estudo. Que Deus nos ilumine e nos ajude. Abre nossas mentes. E que quem esteja me ouvindo, que é líder religioso e que pratica esse tipo de erro com dízimo, que é um pecado, porque você está barganhando com a palavra de Deus, que você me perdoe e que a cabeça de vocês possa se encher da verdade, que o coração possa se encher da verdade. Dízimo existe, mas não da maneira que vocês estão pregando. E isso a Bíblia vai me mostrar. Até o próximo estudo, que Deus nos ilumine, que Deus dê a vocês um bom domingo, um bom descanso e que Deus me prepare para o próximo estudo, que nós vamos chegar a Malaquias. E lá nós vamos entender o que aquele texto está querendo dizer. Fiquem todos com Deus, um bom domingo em nome de Cristo Jesus.